tá bom? Liga pra gente, manda o seu recado, porque hoje a gente vai bater um papo especial sobre medicamentos. É isso mesmo, meu povo. Né? Depois de tantas dúvidas, depois de tanta informação que chegou pra gente, a gente vai falar sobre medicamentos. E é claro, para falar de medicamentos, a gente está trazendo aqui com a gente hoje a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, a farmacêutica Lorena Bahia. Seja muito bem-vinda, Lorena. Bom dia. Sobretudo nessa pandemia. Pode continuar falando. Camila, é um prazer estar com vocês hoje. E o Conselho Regional de Farmácia, assim como os mais de 10 mil farmacêuticos do nosso estado, nós estamos sempre à disposição da sociedade para esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao uso de medicamentos. Lorena, sobre isso em especial, eu queria que você tentasse explicar para o nosso ouvinte em relação a como é que eu descubro, né, que eu tenho a necessidade de tomar um medicamento. Porque hoje muita gente toma esse medicamento simplesmente, né, e a gente sabe que isso é complicado. Então, Camila, nós temos medicamentos de diversas formas. Nós temos medicamentos controlados, que são aqueles medicamentos de tarja preta, ou medicamentos que são controlados, onde o paciente tem que apresentar a receita e essa receita vai ficar retida na farmácia. Então, esses medicamentos, eles sempre precisam de uma prescrição médica que é precedida de um diagnóstico. Esses medicamentos são controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós temos outros tipos de medicamentos, que são os medicamentos de venda livre, os medicamentos que são isentos de prescrição médica. Esses medicamentos a gente chama eles de MIPs. Esses medicamentos, o paciente não precisa da receita para ele adquirir o produto. Mas esses medicamentos, embora eles sejam isentos de prescrição médica, eles não são isentos das reações adversas. São medicamentos que têm um risco potencial menor, por isso que eles são dispensados sem apresentação da receita, mas que eles precisam de uma avaliação para serem utilizados da forma correta. E é nesse momento que a gente aconselha que o paciente procure o farmacêutico quando ele vai adquirir qualquer tipo de medicamento, principalmente os que são isentos de prescrição médica, porque muitos desses medicamentos, eles são utilizados como forma de automedicação. Então, para que o paciente não tenha prejuízos da sua saúde, é importante que ele se aconselhe com o farmacêutico. Vou dar um exemplo para você, Camila. Agora a gente está ouvindo muito as pessoas buscarem as vitaminas como uma forma preventiva da Covid-19. Na verdade, as vitaminas são utilizadas numa tentativa de melhorar o sistema imunológico. Mas para você ver, a vitamina C, que é encontrada, né, nas frutas como laranja, no kiwi, na mexerica, maracujá, então ela está presente nas frutas cítricas principalmente. As pessoas estão fazendo uma suplementação de vitamina C na tentativa de melhorar o sistema imunológico. E isso pode sobrecarregar a função renal. Então, pacientes que são hipertensos, que têm algum tipo de doença renal crônica, eles devem fazer uso da vitamina C, de outro tipo de vitamina também, como a vitamina D, vitamina E,
somente sob supervisão médica. Então, ele precisa de ter uma prescrição para fazer a utilização desse medicamento. E é nesse momento que a gente alerta mais uma vez para que ele se oriente com o farmacêutico. E além desses medicamentos que eu citei, a gente também tem aqueles medicamentos que são vendidos sob prescrição médica, mas que a receita ela não fica retida na farmácia. Então, o paciente vai até a farmácia, apresenta a receita, adquire o medicamento e ele leva essa prescrição para casa junto com o medicamento. Então, são classificações diferentes, né, de medicamento, mas o que eu sempre falo é o seguinte: às vezes o medicamento que foi bom para mim não vai ser bom para você. Então, é importante que você consulte um profissional de saúde antes de fazer o uso de qualquer medicamento. Doutora Lorena, saiu um comentário aqui nosso, inclusive, né, uma pergunta da Yarlene Moraes. Primeiro ela agradeceu porque finalmente alguém com conhecimento de causa, né, para falar de medicamentos, e aí fala de você especificamente, representante da classe profissional, e aí ela fez a pergunta: qual a opinião que você tem sobre o Ministério Público Federal ter se posicionado contra o Conselho Federal de Farmácia em relação ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento e prevenção da Covid-19? Bom, nós que estamos no sistema Conselho Federal e Regionais de Farmácia, nós sempre defendemos o uso de medicamentos baseado nas evidências científicas. Então, existem alguns medicamentos que vêm sendo utilizados, né, para tratamento da Covid, entre eles a ivermectina, a cloroquina, mas todos esses medicamentos que estão sendo testados nesse momento, eles ainda não têm estudos robustos que comprovem a sua efetividade. Então, hoje, por exemplo, na situação da ivermectina, ela é um medicamento que é um antiparasitário e os testes laboratoriais, né, os testes feitos in vitro, eles apontam uma efetividade desse medicamento no combate ao coronavírus. Mas ainda não temos testes em humanos que apontam que confirmam essa efetividade. E no caso da ivermectina, ela já se mostrou em outros testes laboratoriais também, como um potente medicamento quando utilizado no tratamento do HIV, do ebola, mas que quando foi testada em humanos, ela não se mostrou efetiva. Então, assim, nós defendemos a medicina baseada em evidência científica. E nesse momento a gente não tem estudos conclusivos, né, que confirmam, a efetividade da ivermectina em humanos. Então, assim, o Conselho Regional de Farmácia, ele sempre é pela ciência. A gente acredita nos estudos, a gente acredita nas pesquisas, e é isso que a gente vem defendendo. Mas assim, a gente tem protocolos, né, que vêm sendo utilizados em alguns municípios, em alguns estados, que trazem a utilização desse medicamento. E o que a gente tem aconselhado os nossos farmacêuticos é o seguinte: se tem a prescrição, é porque teve um diagnóstico. Então, o médico, a partir do momento que ele avalia o paciente, ele faz a análise dos sinais e sintomas desse paciente e ele decide pela prescrição de um produto, a gente tem um documento que a gente pode aviar. Então, é importante que as pessoas só usem esse tipo de medicamento sob prescrição médica e também sob orientação farmacêutica. Então, é um produto que, como qualquer outro, né, tarjado,
ele só deve ser dispensado sob prescrição médica, que é realizada após um diagnóstico, só pode ser dispensado pelo farmacêutico, que deve proceder todas as orientações para que esse paciente faça o uso correto de medicamentos e tenha melhores resultados terapêuticos a partir desse uso. Doutora Lorena, sobre isso, tem um item muito interessante que eu vejo, eu acho que posso complementar, e aí eu peço que você fale sobre isso, é porque existem muitos efeitos colaterais vinculados a medicamentos que de organismo para organismo pode se modificar, né? Então, quando é um médico passando, ele tem ciência disso, o paciente é avisado sobre esses efeitos, né, sobre os cuidados que vai precisar ter. Tem gente que às vezes vai misturar remédio que não deve ser misturado, não é isso? Então, de repente, a necessidade que eu vejo hoje, porque muita gente se questiona, eu posso tomar, não posso tomar? A pergunta não é se eu posso ou não posso, é ir ao médico e verificar se realmente precisa, e a partir disso ir ao farmacêutico, não é isso? Exatamente, Camila. O médico é o profissional de saúde habilitado a fazer o diagnóstico de saúde de um paciente e, a partir desse diagnóstico, prescrever não só medicamentos, mas também outras medidas, né, terapêuticas para que esse paciente consiga a cura da sua doença. E a partir desse momento que ele recebe uma prescrição, que ele vai até a farmácia, ele deve procurar o farmacêutico, que é o profissional de saúde que está presente em todas as farmácias durante todo o seu horário de funcionamento e está apto a orientar esse paciente em relação à utilização dos seus medicamentos. Então, como que esses medicamentos devem ser utilizados, se eles devem ser tomados após a refeição, se deve ser tomado em jejum, se ele pode ser tomado com outro líquido diferente de água ou não, se ele tem interferência. Se esse medicamento que ele vai passar a usar, ele faz interação medicamentosa com outros medicamentos que ele já utiliza. Então, o farmacêutico ele pode prestar todas essas orientações no momento da dispensação para que esse paciente ele tenha melhores resultados terapêuticos a partir da utilização de medicamentos. Tá certo. Eu acho que a gente conseguiu elucidar bastante coisa, né, sobre esse assunto. Eu ainda quero falar mais sobre os medicamentos, mas está pertinho do horário da gente sair para o intervalo. Então a gente vai sair para o intervalo, a gente volta e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses medicamentos, sobre a prevenção e o tratamento da Covid, né? Porque tem muita coisa que existe dúvida, que a gente sabe que o nosso ouvinte, né, o rioverdense, os municípios da nossa região que nos ouve aqui, tem muita dúvida sobre isso, muita coisa é questionada, tem muita gente tomando remédio por aí sem ter procurado um médico. A gente vai falar ainda sobre a automedicação e os cuidados que precisa ter. Então, doutora Lorena, espera um pouquinho aí, tá? Não sai não, Camila, que a gente vai sair para o intervalo. intervalo. Que a gente vai sair para o intervalo e a gente volta já já, tá bom? E a gente vai para o intervalo, né, como a Camila acabou de falar, mas enquanto isso você pode participar do Papo Líder pelo telefone 3612-2393 ou pelo WhatsApp, que é o 99200-9530, ou também, é claro, deixando um comentário nas nossas lives, no Facebook e no canal do YouTube da Líder. Mas antes de sair para o intervalo, chegou o loteamento Esperança. Viva o melhor de Rio Verde na melhor localização. Garanta seu lote agora. Corre lá, faça o seu cadastro que um dos consultores de negócios vai entrar em contato com você. Para fazer o cadastro é facinho. Entra no www.esperanza.rv.com.br. As vendas serão iniciadas agora, segunda-feira, após o dia 20 de julho. Então ainda dá tempo. Vai lá, faz o seu cadastro no www.esperanza.rv.com.br.
Você está ouvindo Papo Líder. Papo Líder. Comercial Sarico Materiais para Construção. Tudo ao alcance de suas mãos. Informa a hora certa. Líder 95, a rádio do coração de Rio Verde, 7h15. Comercial Sarico, materiais para construção. A nossa entrega é rápida, Comercial Sarico é a sua solução. Os melhores produtos, o mais fino acabamento. Aqui tem de tudo, Comercial Sarico, tudo ao alcance de suas mãos. Comercial Sarico, Avenida Pausanes de Carvalho, 744, fone 3602-4000. A Rede Village informa que está de plantão para vendas online, direto na sua casa, sem cobrança de entrega. Nas lojas Village em frente ao Banco Itaú, no WhatsApp 984422088 e telefone 3621-3560. Na Village em frente ao Banco Santander, 999725564 ou no 3623-5044. Village em Bairro Popular, 984422107 ou no 3621-1420. E Village Esportes, o WhatsApp 99615-4807 ou no 3623-2629. Viva o melhor da nossa cidade, na melhor localização de Rio Verde. Perto da escola do seu filho, perto de farmácias, restaurantes, posto de combustível, panificadora e supermercados, perto do shopping para o lazer da sua família. Quer mais? Perto do seu futuro trabalho. Você pode morar e construir seu escritório, clínica, com uma infraestrutura completa para você empreender e construir sua nova empresa. Cadastre-se já, esperançarv.com.br ou procure seu consultor imobiliário. Opa, vizinho. Opa. Está cada vez mais bonita essa lavoura, hein? Me conta o segredo. Bom, o segredo é tempo. Lembra quando eu tinha que me deslocar para pagar contas ou contratar crédito? Agora eu faço tudo pelo celular ou pelo computador. Aí sobra mais tempo para cuidar da plantação, né? Agora tá explicado. Soluções financeiras para o seu agronegócio a qualquer hora e em qualquer lugar? Sim, Sicredi. Com o nosso aplicativo e Internet Banking, você tem mais praticidade para cuidar do seu agronegócio. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Atenção cooperado, a Comigo preparou ofertas para você economizar. Confira. Tiner galão 5 litros, R$60. Macaco bovenal 30 toneladas, R$510. Chocadeira Premium IP 130, R$1.305. Serra fita com moedor hidro HB 800, R$1.640. Promoções válidas até o dia 31 de julho ou enquanto durarem os estoques. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. A Óticas Carol, seguindo rigorosamente as regras da OMS, Organização Mundial de Saúde, estará atendendo em regime de plantão durante esse período da pandemia Covid-19. A Óticas Carol reitera aos clientes e colaboradores que fabricamos aqui dentro de nossa loja suas lentes, ficando prontas a partir de 5 minutos, sem aglomerações de pessoas, atendendo uma por vez, mantendo ainda mais a nossa higienização para juntos vencermos essa batalha. Óticas Carol, Avenida Presidente Vargas, no centro, e Bairro Popular, Rua 20, esquina com a 77. Telefone WhatsApp 984426864. Líder 95. Essa. Todo mundo ouve. Voltamos a apresentar Papo Líder. Sete horas e 18 minutos, já estamos de volta, né? E é claro, a gente já vai voltar com participação de ouvinte, porque eu sempre falo que a gente vem aqui é só para trabalhar para vocês, viu? Porque não tem outro motivo, não. Vocês mandam, a gente vem, a gente põe a voz de vocês no ar, traz os questionamentos, os bom dia, e aí depois a gente vai embora. É mais ou menos assim, entendeu? 7 horas e 18 minutos. A Ana tá me olhando com a cara, você tá louca? Olha o que você tá falando, né? Mas, ó, tem participação, tem áudio, vamos rodar e na sequência a gente comenta. Bom dia, Carol. Dia. Aqui é o Romário do Rio Preto. Opa! Aí eu, Daiane e o Ricardo aqui, firme e forte, aqui acompanhando o Papo Líder. Ei, Romarão. Camila e Carol, já temos um novo ministro da Educação, hein? Sim. Será que isso aí vai firmar ou até na outra sexta-feira já troca de novo? Porque eles fazem um discursão lá, tudo, né, apresentando um novo ministro, mas nunca firma, né? O outro não ficou nem 3 dias. Mas sextou, né, Camila e Carol? Boa sexta-feira aí pra vocês aí e tchau, obrigado. Tchau de nada. Ei, Romário. Romário, eu gosto mais da conta de suas participações. Eles põem nós em óleo quente. Sextou, apesar de toda a confusão política. Ó, Romário, eu vou te falar o que eu penso. Eu acho que esse vai durar. Sabe por quê?
Porque o outro, ele estava tentando atender a uma demanda social. Ele fez uma escolha de uma pessoa que atenderia a categoria. Deu um tiro no pé porque não fez, né, ele ou quem quer que seja que faça aí esse levantamento e pesquisa para ele sobre as pessoas a serem indicadas, né? Porque ele não tem condição de fazer tudo sozinho. Ele é presidente, ele tem um monte de coisa para fazer. Então, obviamente, ele deve colocar alguém aí responsável por essa pesquisa, né, essa verificação. E aí muita coisa estava errada. Então, aquele ali não dava para assumir mesmo, sem chance. Mas o que assumiu agora, né, o novo ministro da Educação, ele é pastor, né? Ele vem de um ensino público e já fez promessa, né, de um ensino público laico, né? O nome dele é Milton Ribeiro, para quem não conhece. Ele tem formação na área de teologia, ele tem especialização na área de educação. Então, eu acho que esse atende aos requisitos que o presidente quer. Depende do requisito dele mudar, né? Essa que para mim que é a problemática. Então, eu não consigo dar uma opinião se ele vai durar por muito tempo ou não, porque as opiniões do presidente também costumam ser bem voláteis, mudar constantemente. Então, veremos, né? A gente vai continuar acompanhando. Por enquanto, parece que ele atende aos requisitos. Mas, como a gente bem sabe, o presidente anda costumando escolher pessoas que atendam seus próprios requisitos. Então, se ele começar a enxergar de uma forma diferente, pode ser que esse também saia do governo. Eu gostei de, no discurso de posse dele, ele ter dito que vai abrir o diálogo, né, principalmente com os acadêmicos educadores. Porque foi uma crítica que eu fiz há uns 15 dias atrás aqui, né, que quem estava cuidando aí da gestão enquanto a gente não tinha um ministro de verdade, era fingindo que não tinha gente abaixo dele, né? E a educação, ela é formada a partir de todo mundo junto, a estrutura inteira. Então, eu gostei da fala. Vamos ver as ações. Essa é a minha proposta. Eu já falei e vou repetir. Eu sou aquela que vai morrer com muita esperança no coração. Então, eu vou ter esperança de que Milton Ribeiro, né, que tem um nome que é uma referência na nossa educação no país, foi um dos maiores geógrafos, né, Milton. Então, assim, vou esperar. Tem o nome de um cantor maravilhoso da nossa música popular brasileira. Então, ele tem uma referência e eu tô sentindo que vai dar certo. Tô sentindo que você tá começando a puxar pela referência pro lado afetivo, emocional, que não é o que a gente precisa nesse momento, mas claro, tá tudo bem. A gente vai ficar aí na esperança que realmente ele seja uma boa pessoa e o comande bem a pasta. Entendi. Tá bom, Ana, tá bom. Nós não vai discutir nós duas aqui, não. Não precisa. Não precisa. 7h23. Vamos fazer o seguinte, vamos falar mais um pouquinho com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, a Lorena Bahia, né, farmacêutica, representante do nosso estado, porque a gente tem mais alguns questionamentos para fazer para ela. Nossa, Ana, não vou nem te contar. Hoje é sexta-feira e a gente já recebeu aqui um vídeo do Gilberto, do Nascer do Sol, e uma fotografia do Miguel, mais uma, né? O Miguel tá ficando especialista nas fotos que ele manda pra gente aí, de ótima sexta-feira, né? Que Deus nos abençoe, um bom dia com uma foto dessa. Só posso agradecer. Ele e o Gilberto. Que além de foto, evoluiu para vídeo também, pois né? É. Agora a gente tem vídeo do Nascer do Sol. Continuamos adorando esse tipo de participação. Mandem pra gente, que a gente quer ver como que tá o Nascer do Sol, o início do dia e onde você tá. Tá, e aí tem participação também do Dalton, ele mandou: bom dia, meninas, sextou. Tá todo mundo feliz, né? Sexta-feira. É claro, sexta-feira deixa a gente feliz, segunda-feira deixa a gente motivado, sexta-feira deixa a gente relaxado. Pronto. 7h24, eu quero falar de novo com a Lorena Bahia, que é farmacêutica, representante e presidente, né, do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Lorena, uma pergunta que eu não sei se eu vou te dar um aperto, mas vamos lá, né? Eu gostaria que você falasse, em especial, porque assim, a gente sabe, depois de tudo que você falou no bloco anterior, é do nosso conhecimento que várias prefeituras, né, fizeram distribuição
do chamado kit Covid, inclusive aqui no estado de Goiás. Em relação a essa atitude destas prefeituras que fazem esse tipo de distribuição, existe algum papel que o Conselho possa assumir? Existe alguma preventiva ou alguma ação em que o Conselho também assuma esse papel perante essas gestões, né, esses executivos que fizeram a distribuição desses medicamentos? Bom, Camila, é super importante você tocar nesse ponto do kit Covid que vem sendo distribuído, né, de forma aleatória, às vezes sem necessidade, para os pacientes em diversos municípios. E isso não é um privilégio só de Goiás, a gente tem observado isso também em outros estados. Primeiramente, a gente tem que falar que ainda não temos nenhum medicamento ou nenhum kit de medicamentos, né, que reúne vários tipos de medicamentos, que seja capaz de curar a Covid-19. O que a gente tem são medicamentos que são utilizados no tratamento da Covid na tentativa de minimizar os sinais e sintomas da doença e impedir que a doença avance e que ela se agrave. Mas esses medicamentos, eles devem ser utilizados somente sob prescrição médica. A gente não tem uma receita de bolo que pode ser utilizada em larga escala, que possa ser utilizada em massa, que vá trazer os mesmos benefícios para os pacientes que utilizarem. Então, um medicamento desse, para ser prescrito, ele precisa, realmente, esse paciente precisa de passar pela avaliação médica. Esse médico, a partir da avaliação clínica do paciente, observando seus sinais e sintomas, associando isso a exames de diagnóstico, né, como o RT-PCR, o exame de imagem e outros exames bioquímicos também, a partir desses parâmetros é que o médico vai prescrever, mas não é um kit fechado. Aquilo que foi bom para mim pode não ser bom para você. Aquilo que eu necessito não corresponde à sua necessidade, não corresponde à necessidade do João e da Maria. Cada caso precisa ser avaliado de forma individualizada, porque quando o médico atende um paciente, ele observa também outras comorbidades que esse paciente tem. Então, vamos falar um pouquinho da cloroquina, que é um medicamento que vem sendo bastante divulgado agora na época da pandemia. A cloroquina, ela tem entre os seus efeitos a taquicardia. Então, ela altera o ritmo cardíaco do paciente, podendo, inclusive, trazer uma parada cardíaca para quem faz utilização. Ela também pode levar o paciente à cegueira. Então, é um medicamento que ele só deve ser estritamente utilizado quando houver a prescrição médica. Ele não é um medicamento que você compra na farmácia e deixa na sua casa. Se você suspeitar que tenha Covid, você toma que vai dar tudo certo. A gente viu agora, recentemente, o próprio presidente da República, após o diagnóstico dele, né, da Covid-19, ele fez a propaganda que ele estava usando a cloroquina e estava bem. Mas o presidente da República, ele passou a monitorar a sua função cardíaca 2 vezes por dia. Então, ele fez uma série de exames, foi acompanhado por um médico e por isso ele utilizou. Então, é um medicamento que ele precisa do monitoramento. Ele só pode ser utilizado sob prescrição médica e também fazendo monitoramento diário da função cardíaca. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: será que todo mundo que quer tomar a cloroquina tem condições de fazer seu monitoramento cardíaco 2 vezes por dia? Tem condição de fazer um eletrocardiograma de manhã e à noite? Tem condições de fazer outros tipos de exames também?
Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande na forma que esses medicamentos vêm sendo utilizados, como se fosse a cura para a Covid, como se fosse também um artigo de prevenção. Então, a gente tem que destacar que a Covid não tem cura, a Covid não tem prevenção ainda, a gente não tem uma vacina, né, que vá prevenir você, né, de pegar o coronavírus. E as medidas preventivas que existem são as mais eficientes até o momento para você não pegar a Covid, que são sair de casa de máscara. Eu estou vendo vocês trabalharem aí de máscara, isso é muito bom, traz uma tranquilidade para vocês. Lavar sempre as mãos com água e sabão. Quando isso não for possível, fazer a utilização do álcool em gel e sempre manter o distanciamento social. Não é porque as prefeituras, o Estado permitiu a flexibilização, o retorno ao comércio, que a gente tem necessidade de fazer aglomeração. Pelo contrário, o momento agora é de ficar em casa, evitar sair ao máximo, para que a gente possa fazer um achatamento da curva epidemiológica, reduzir o número de casos no nosso estado e tirar também a sobrecarga das unidades de saúde. A gente tem leitos tanto de hospitais privados quanto dos hospitais públicos que já apontam para um sinal de saturação. E isso a gente precisa compreender, que a Covid, mesmo que somente 10% dos pacientes, né, podem agravar a forma da doença, é momento da gente refletir e ficar em casa. E quando eu vejo as pessoas falarem dos kits, falarem da ivermectina, né, como uma prevenção da doença, me preocupa muito a questão do relaxamento e abandono das medidas de prevenção. Dá aquela falsa sensação que você está protegido porque você usou algum medicamento. E na prática não é isso que acontece. A gente tem percebido, né, inclusive profissionais de saúde que usaram a ivermectina e que hoje estão internados na UTI porque se contaminaram com a Covid. Então a gente torce muito pela plena recuperação dessas pessoas, mas é algo que reforça para nós o quanto as medidas, né, de distanciamento social, de uso de máscara, de lavar as mãos com alta frequência, né, com álcool com água e sabão, e quando não for possível, com álcool 70, são medidas altamente efetivas e que não podem ser abandonadas nesse momento. Tá certo, Lorena, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, né, o nosso ouvinte sobre o assunto. E aí eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui junto com a gente no programa Papo Líder, nessa manhã de sexta-feira, né? Obrigado por você ter levantado mais cedo aí para poder participar com a gente. E fica à vontade para se despedir e deixar o seu recado final, mas mais uma vez eu agradeço aos esclarecimentos que você trouxe para nós aqui neste programa, né? Principalmente porque a gente sabe, sim, que tem muita gente que na hora do desespero atual tem usado medicamentos sem ter o cuidado necessário, né? Junto com o médico, junto com outros medicamentos, e tudo isso a gente sabe que pode gerar um resultado negativo para essa pessoa. Camila, eu que agradeço a oportunidade. Então, em nome do Conselho Regional de Farmácia, eu agradeço à Rádio Líder, que é uma formadora de opinião, né? Por trazer esse tema tão importante que gera tantas dúvidas na pessoa. Então, eu coloco não só o Conselho Regional de Farmácia, mas eu também, sempre à disposição de vocês. É sempre um prazer estar com vocês, agora virtualmente, mas sempre juntas, né? E eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Líder, e em especial aos farmacêuticos de Rio Verde e região.
são farmacêuticos altamente qualificados, né, preparados para atender a nossa sociedade, e eles sempre estão a postos, né, e disponíveis para fazer o bem. Então, eu mando um abraço muito especial para esses profissionais que estão na linha de frente para fazer o melhor à população de Rio Verde, de toda a região. Então, um grande abraço para vocês, se cuidem e fiquem com Deus. Tá aí, então, essa foi a participação da farmacêutica Lorena Bahia, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. A gente agradece imensamente, né, a participação dela aqui com a gente e esclarecendo, né, esclarecendo o nosso ouvinte, tirando as dúvidas aí sobre os medicamentos, o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá certo, o que está sendo feito e que já está comprovado.